A excelência, ela tá ligada à sua essência. Porque o que é importante para você não é importante para outra pessoa. Então, quando eu vou criar um método, eu vou transferir o seu ponto de vista, o seu know-how em uma estrutura para que outra pessoa tenha acesso. E para isso eu preciso de 3 coisas. Eu preciso de destino, caminho e rota. Quando você vai criar o seu método, você que tem que fazer essa pergunta, por isso que é difícil. Porque você tem que escolher dentro das milhões de habilidades que você tem, uma coisa para ensinar. E você fica assim, mas calma. Gente, não, mas eu sou muito mais que isso, tá tudo bem. Ninguém tá falando que você é só isso. Mas se você não escolher nada, você fica parado, você não faz nada. Então você tem que escolher um destino. Eu chamo o destino de transformação, de ensinamento. Ao final daquilo, a pessoa vai saber fazer o quê? Terminamos o episódio da última terça-feira eu terminei tão emocionada que Mari, eu até esqueci de falar assim, gente, se vocês querem acompanhar mais a Mari, então pra eu não correr o risco de ter de novo, onde que a galera te acompanha, Mari? Tá, meu Instagram é @falamaismari. Então, quem quiser pode me acompanhar por lá. Eu tenho um site também, que é o maricoelho.com. Tô com um canal do YouTube que eu vou começar um podcast, que também é o Fala Mais Mari. E acredito que aí já as pessoas vão conseguir me achar. E nos livros agora? 1 mais 4. 1 mais 4. Os livros, eles vão estar disponíveis no meu Instagram, estão disponíveis na Amazon. Mas ó, gente, se vocês não estão entendendo nada do que a gente tá falando, é porque vocês não assistiram o episódio da última terça-feira. Então, quando acabar esse episódio, volta no episódio de terça-feira. A Mari tá aqui com a gente pra, de novo, fazendo um repeteco, uma dobradinha maravilhosa. Terça-feira foi um episódio super inspirador. Então, termina o episódio de hoje, que vai ser um pouco mais técnico, pra vocês voltarem no de terça-feira e entender como que a Mari chegou até esse livro maravilhoso. Eu esperava que a resposta seria outra, e a resposta foi infinitamente melhor do que eu poderia imaginar. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do episódio de terça. Mas uma das coisas que eu até falei no episódio anterior, que é um livro que eu vou levar para minhas férias de Orlando, que eu quero ler este livro, quero olhar tudo. Uma coisa que a gente tava falando na câmera fechada, a Mari falou, nossa, eu coloquei muita coisa no livro, que é o que eu cobro na minha mentoria de R$95 mil, está num livro de 97. E foi exatamente essa percepção, a hora que eu tava folheando o livro, eu falei assim, cara, tem muita coisa aqui. Mas eu queria começar, Mari, com a primeira pergunta do livro, que até tá no capítulo 5, que é método? Perfeito. Porque acho que é o começo de tudo, né? Uhum. Método, ele nada mais é do que o caminho para uma meta. Então, se você tem um objetivo e você tem um caminho para chegar até lá, você tem um método. E o que isso tem a ver com a gente? Quantas coisas que nós já fizemos, que a gente sabe o caminho, e que a gente poderia ensinar alguém. Uhum. Logo, nós temos muitos métodos. Você já ouviu falar sobre a sequência de Fibonacci? Não. A sequência de Fibonacci é uma sequência matemática, que ela começa com 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, vai até infinito. Ela é sempre a soma dos 2 anteriores. Tá bom. Chega um determinado termo... Eu sempre fui péssima em matemática na escola. Mas você vai entender porque eu tô te falando isso. Chega um determinado termo da sequência, que você divide eles, a gente chega no número... que é 1,618. Ele é conhecido como proporção áurea, número divino, assinatura de Deus. As pessoas usam isso em harmonização facial, na consultoria de imagem. Só que esse número ele está no nosso corpo, na natureza, em tudo aquilo que Deus criou. Eu chamo de método de Deus. É a prova que tudo aquilo que é criado tem a marca do seu Criador. Quantas vezes você já ouviu a seguinte frase? Fabi, eu sabia que tinha seu dedo lá? Tinha, que não podia ser outra pessoa. Nossa, várias vezes. Várias vezes, né? Porque a gente tem uma característica só nossa. E a gente coloca em tudo, mas a gente não enxerga isso. Então, nós temos muitos métodos. Então, tudo aquilo que nós criamos... Olha que louco, você tá falando isso, acabou de vir... Todas as vezes que eu escuto isso, é toda vez que eu faço o meu trabalho de CX, que eu descobri que é um talento que eu tenho, que, pensando no podcast anterior, eu nunca entendi isso como um talento, porque isso sempre foi algo tão natural, que eu só descobri que isso era um talento quando me pediram um dia para vir gravar aula aqui no Vence. Você pode dar aula de atendimento ao cliente, de experiência do cliente? Eu falei, gente, eu? Não, porque você faz isso muito bem na Esmera. Eu falei... Aí eu entendi que isso era um método, vai. O meu DNA. Ó, vamos lá, vamos pegar esse exemplo antes de eu explicar o que é método. Imagina que você queira ensinar a gente como fazer um bom atendimento ao cliente. Esse é o nosso destino, que é a primeira coisa para criar um método, tá? Fabi, fala para mim 3 coisas que são essenciais para eu poder ter um bom atendimento ao cliente. Um atendimento 3 personalizado. primeiras, tá? Um atendimento rápido e um atendimento eficiente.
Legal. 2 coisas para ter um atendimento personalizado. Ouvir e direcionar o cliente exatamente para as coisas que ele quer. Então, não ser algo massivo, que eu tô falando como um robô. Então, algo bem direcionado. 2 coisas para fazer um atendimento rápido. Você precisa ter, ou talvez, um CRM para te ajudar a melhorar o teu processo de atendimento do cliente. E profissionais qualificados. E o terceiro foi atendimento Eficaz. eficaz. Que 2 talvez coisas seja um pouquinho do atendimento rápido, né? Não necessariamente. Talvez você pode ser rápido, mas não ter uma mensagem direcionada. Eu acho que o atendimento eficaz é você conseguir oferecer exatamente o que o cliente precisa, mas que também seja algo que seja benéfico para a empresa. Então, Olha pra você ver. win-win, sabe? Eu tenho atendimento personalizado, então eu tenho que ouvir e direcionar. Eu tenho atendimento rápido, onde eu vou ter uma ferramenta e aplicar. E eu tenho atendimento eficaz, onde eu vou tanto servir quanto receber. ganhar. É isso. Então pronto. Se eu fosse pensar, eu já tenho um método. Caraca. Tá bom. Isso já dá pra fazer um podcast. Dá pra fazer um podcast sobre isso. Dá pra fazer um livro disso? Dá pra fazer um livro sobre isso. Eu fui no rápido pra eu conseguir decorar, que eu tô sem nada aqui pra anotar, senão a pergunta era até maior. Então isso existe em você. E se eu perguntar pra outra pessoa que trabalha com atendimento ao cliente, ela vai me responder outras coisas. Entende? Porque isso é o que é valor pra você. A excelência, ela tá ligada à sua essência. Porque o que é importante pra você não é importante pra outra pessoa. O que você acha excelente é diferente do que outra pessoa acha excelente. Então, isso é importante. Por isso que a gente é único. Então, quando eu vou criar um método, eu vou transferir o seu ponto de vista, o seu know-how em uma estrutura para que outra pessoa tenha acesso. E para isso, eu preciso de 3 coisas. Eu vou usar o Waze para explicar, tá? Eu preciso de destino, caminho e rota. Então, eu tenho o Waze. Pensa que nós somos um Waze. O Waze é uma ferramenta incrível, capaz de me levar para qualquer lugar do mundo, desde que eu saiba o lugar do mundo que eu quero ir. Se não, eu tenho uma ferramenta incrível que me leva para lugar nenhum. Nós somos essa ferramenta. E todas as vezes que alguém nos pergunta algo, cria um caminho neural dentro do nosso conhecimento e a gente consegue formular a resposta. Quando você vai criar o seu método, você que tem que fazer essa pergunta, por isso que é difícil. Porque você tem que escolher dentro das milhões de habilidades que você tem, uma coisa para ensinar. E você fica assim, mas calma. Gente, não, mas eu sou muito mais que isso, tá tudo bem. Ninguém tá falando que você é só isso. Mas se você não escolher nada, você fica parado, você não faz nada. Então, você tem que escolher um destino. Então, aqui a gente acabou de fazer isso. Falei, então tá, vamos criar um método de um atendimento ao cliente? Eu fiz uma pergunta aberta. Eu poderia ter feito uma pergunta mais fechada. Fabi, vamos criar um método de um atendimento ao cliente num evento presencial? Ia ser diferente, talvez, a sua resposta. Vamos criar um método de um atendimento ao cliente para um grupo de mentoria? Sim. Entende? Do atendimento ao cliente para, sei lá, uma festa. Bem específico. Então, assim, quanto mais específico for, mais assertivo vai ser o caminho. Mas mesmo eu não sendo tão específico, eu consigo um direcionamento, tá? Então, a primeira coisa é o destino. Se abrir o Waze, o que ele te pergunta? Para onde você vai? Se você não coloca nada, nada acontece, tá? Então, a primeira coisa é o destino. Eu chamo o destino de transformação, de ensinamento. Ao final daquilo, a pessoa vai saber fazer o quê? E por incrível que pareça, é o que as pessoas têm mais dificuldade de responder. O que elas mais têm. Porque é muito difícil, entendeu? É uma responsabilidade muito grande. Então, mas esse é o começo. Segunda coisa, você precisa de um caminho. No Waze, quando você coloca para onde você vai, ele te dá um caminho. O caminho, ele tem 3 características. Ele é um passo a passo, que pode ser na ordem de execução ou não, que ele pode ser modificado conforme a necessidade. Ele gera micro-resultado. Então, por exemplo, eu coloquei para vir para cá, tinha 50 minutos. Eu fui chegando, deu 40, deu 30, né? Então, isso gera micro-resultado. Isso vai gerando um check no cérebro da pessoa. E o terceiro, ele mostra os obstáculos. Mostrar os obstáculos não é mostrar os problemas, é da clareza do percurso. Pô, tá parado. Então, vai atrasar. Vem por aqui, né? Quando você está direcionando alguém, você tem que mostrar esses obstáculos. E muitas pessoas não mostram, porque elas têm medo de perder o cliente. Só que não mostrar que faz você perder. Porque daí você perde a credibilidade. Ninguém quer ser conduzido por alguém que não fala a verdade. Já foi numa médica fazer um procedimento estético que ela te falou que não ia inchar? Não vai nem doer, não vai nada. Não vai nem Mas doer? Você sabe que isso eu faço até com as crianças. Ah, toma vacina, vai doer? Vai doer. Porque senão perde a confiança. Igual, eu tenho uma filha pequena, fui viajar. Mamãe, você vai demorar? Vou, filha. A mamãe vai ficar esse dia. Mas por quê? Porque a mamãe precisa ir. Eu não vou falar pra ela, eu já volto. Eu não já volto. Ela tá aprendendo noção de tempo. Então, ela vai achar que o já volto é demorado. Ela vai falar, nossa, mas eu não posso acreditar na minha mãe. Porque ela mente pra mim. Não pode. Então, isso é um valor.
E qualquer pessoa, ou melhor, toda pessoa acha isso um valor. Então, você precisa mostrar os obstáculos, tá? Igual, por exemplo, eu tava vindo pra cá, eu atrasei. Eu falei, Eva, manda uma mensagem pra Fabi. Sim. É um obstáculo, eu tenho que te falar, você tá aqui me esperando, você precisa saber. Às vezes, sei lá, você tá, enfim, querendo fazer uma ligação, querendo ligar pra alguém, pô, já vou aproveitar, ela vai atrasar. Sim. Então, isso é importante. Então, 3 coisas do caminho: passo a passo, micro resultado e clareza dos obstáculos, tá? E por último, e o mais importante, é a rota. Quando eu vou muitas vezes em um lugar, e eu conheço muito bem o caminho, no próprio Waze eu me dou o luxo de clicar em rota. E vou ver a melhor opção. Na verdade, eu fico maior que a ferramenta, né? Eu viro e falo assim, se o Waze... sei melhor. Tá me mandando parar muito aqui. Então, a rota é o melhor caminho. Porque de acordo com a sua experiência, com o cenário atual, você consegue fazer, sei lá, uma conta na sua cabeça que você escolhe aquilo, né? Não é mais ou menos assim? Sim. Você nem você sabe explicar, né? Aqui, alguém te faz uma pergunta e fala, vai por esse caminho, vai por esse. Eu chamo a rota de 3 Fs. O que você fez para chegar até aqui, o que você faz para manter o resultado que tem e o que você faria de diferente antes com o conhecimento que você tem hoje. Seria seu know-how? Oi? Seria seu know-how, seu conhecimento prático? Seria o seu know-how, a sua experiência. E quanto mais experiência você tem, melhor a sua rota. A rota é o seu bem mais valioso, Fabi. Ela é o seu conteúdo ilimitado. Nem você sabe tudo que você sabe. Se você quisesse hoje pegar as pessoas que você mais gosta e falar, gente, decidi, tomei uma decisão na minha vida, eu vou ensinar pra vocês tudo que eu sei, porque vocês são pessoas maravilhosas, você não consegue. Porque nem você sabe. O seu conhecimento ele é acessado conforme a necessidade. Você vai entregar tudo que você sabe de acordo com aquele direcionamento que você colocou. Por exemplo, no meu livro, eu decidi colocar tudo que eu sei. Pro direcionamento que eu dei. Entende? Eu coloquei tudo. A pessoa que vai ler vai falar assim, doida. Eu tô tudo bem, sou doida, pros outros ter resultado. Tá tudo certo. Mas isso não vai impedir as pessoas de contratarem um outro serviço meu. Porque talvez a pergunta que elas vão fazer pra mim, nem eu saiba que eu sei a resposta. Então, a rota é o que você vende. Você não vende o seu produto ou serviço. Você vende o seu olhar naquele negócio. Só que você organiza ela num passo a passo, rumo a um resultado para deixar palpável. Não dá para você vender fumaça, ou pelo menos não deveria dar, né? Então, para você criar um método, você vende a sua experiência dentro de uma estrutura direcionado para uma transformação. E aí você cria um método. Destino, o que você quer ensinar, caminho, como chega até lá, e rota, a sua experiência dentro desse processo. Fui técnica o suficiente? Não, tá maravilhoso. Ajudou? Maravilhoso. Eu fiz o seu ali, acho que ajudou, né? Bastante, pra pessoa visualizar. Então, o método é isso. E eu brinco, né? Que eu falo que eu vim pro mundo para simplificar. Eu sou professora de matemática. Quando você pega muita gente na sua mentoria que ela quer que você ajude a desenvolver um método, certo? Você percebe que o que mais falta para as pessoas é o quê? É falta de caminho, ou às vezes é falta de visão. Então, assim, estou indo para onde? Sabe? Vou até mudar aqui pra Vai. responder. Quando eu dava aula de matemática, eu mapeei que 98% dos alunos não sabia o básico, que é a regra de sinal. Quantos por cento? 98%. Eu dei aula particular há muito tempo. Eles não sabiam a regra de sinal, eles não sabiam divisão, não sabiam multiplicação, radiciação. Por quê? Você aprende isso no 6º ano, e aí você nunca mais aprende. 6º ano, ninguém aprende nada, né? É o 6º ano. E com método a mesma coisa. 98% das pessoas têm dificuldade de saber o destino. Porque é uma escolha muito difícil. Você lembra quando você precisou escolher a faculdade que você ia fazer? Lembro. É o mesmo sentimento. Você acha que você tem que fazer aquilo pra sempre. Ninguém te contou que você podia ter 3 faculdades, 4, 5, ou talvez nenhuma. E que eu posso mudar e eu não você quero pode mais, mudar. e tá tudo certo. Então essa é a maior dificuldade. Você escolher a transformação que você quer gerar. Porque parece que você tá abrindo mão de todo o restante do seu conhecimento pra isso. Até da sua identidade, né? Exato. E se eu mudar o meu destino, quem eu vou ser? Exato. Então, eu vejo que essa é a maior dificuldade. A segunda maior dificuldade é entender que existe esse destino dentro dela. É a segunda maior. E aí vai depender do momento que a pessoa tá. Você tem alguma técnica específica para ajudar as pessoas a encontrarem esse destino? Sim. Eu sempre brinco, né? Eu faço a pessoa visualizar. Então, imagina, Fabi, que você possa ter um livro pronto hoje. Tá. Você nem pensou em fazer um livro, mas você decidiu que você quer ter um livro pronto hoje. O que você ia ensinar? Ai, Mari. Tá pronto, acabei de ler. Caraca. Acho que eu falaria de inteligência emocional. Então pronto, a gente tem um destino, entendeu? Mas como assim, Mari? Inteligência emocional? Mas eu nem sei se isso tem a ver comigo.
Ué, mas se você que me respondeu, não fui eu. Se você me respondeu, isso é porque isso tá o quê? Tá transbordando em você. Agora vamos pegar um outro exemplo. Você tem um grupo de mentoria que você já vendeu, você já meio que desenhou, mas você tá querendo criar seu método. Você sabe o que você vai fazer, mas sabe? Tipo, você sabe, mas você tá ainda estruturando. A pessoa vai ficar com você 1 ano nesse grupo. Ao final desse grupo, você quer que elas saibam fazer o quê? Eu quero que elas saibam fazer perguntas inteligentes para buscar as respostas apropriadas. Você já tem um destino, entendeu? Uhum. Então, eu sempre faço a pessoa visualizar. Eu vou de trás para frente. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é verdade, o que é de mentira, o que é real, o que é imaginário. Quer ver um exemplo? Você sabe o que é um astrolábio? Não. Você consegue imaginar o formato, a Nossa, cor? me veio astrolábio, me veio uma boca gigantesca, tipo assim, fez o preenchimento, ficou com a boca. Mas assim, você não sabe o que é, você Não nunca tenho viu? ideia, não. Você consegue a cor, o tamanho, se é Não. de madeira, se é de ferro? Não. Daí tá. Mas isso existe, tá bom? Isso tem nada a ver com boca. Tem nada a ver Tá com bom. boca. Agora, se eu falar assim pra você, Fabi, imagina um cavalo com asa de borboleta. Não, tá bom, mais fácil. Na hora. Uhum. E cada um que tá aqui imaginou um cavalo de uma cor com a borboleta com asa de uma cor, né? O cavalo com asa de borboleta, até onde eu sei, não existe. Mas você conseguiu imaginar porque você tem informação o suficiente pra isso. O astrolábio existe, mas você não conseguiu imaginar... O que é um astrolábio? Eu te explico. Porque você não tem essa informação no seu campo semântico. No seu campo de informações. O astrolábio é uma ferramenta que ela é muito antiga, que as pessoas utilizavam anteriormente para medir o tempo, para medir os dias no céu. Eles miravam no céu para trazer informação para a Terra. Eu vou ter que terminar esse podcast, eu vou ter que colocar no Google, me traga uma imagem do que é um astrolábio. E você vai ver, você fala assim, cara, eu já vi esse negócio em loja de decoração. Não, calma. Pode olhar, pode olhar. Calma aí, gente, que eu preciso parar rapidinho. Vocês façam isso também, que eu não vou conseguir não esperar vou até dormir. terminar. Eu não vou dormir até eu saber o que é isso. Astrolábio. Eu acho que a hora que eu ver, eu vou me sentir uma idiota. Não, tá não. bom. Já viu, né? Já, mas nunca dei nome pra isso aqui, meu Deus. Que é um objeto de decoração. Tá, sei lá, nunca imaginei que isso aqui chamaria astrolábio. Dá pra pegar, Fábio? Dá pra dar um zoom? Ó, nessa imagem aqui vai dar pra... Quem não tá vendo no vídeo, tá só ouvindo, você vai ter que ligar a câmera pra ver. Dá pra ver, Fábio? Isso é um astrolábio, tá bom? Isso aqui não é uma boca de preenchimento que deu errado. Então, o que acontece? Existe um poder muito grande na nossa imaginação. Quando eu ia ensinar matemática, eu usava isso. Eu fazia a pessoa imaginar. Quando você consegue fazer o outro imaginar, você consegue fazer a pessoa aprender ou aplicar, porque você cria uma memória, você cria um sentido. Você faz o outro enxergar aquilo que você está vendo. Então, o melhor jeito para você ensinar, no meu caso, quando eu ajudo as pessoas a criar um método, eu faço elas enxergar aquilo que já existe nelas, mas que elas ainda não tangibilizaram. E o melhor jeito, eu simulo situações. Imagina que você tá lá. Quer ver uma outra brincadeira que eu faço? Você vai ensinar as pessoas como fazer pergunta inteligente para ter respostas... Pra conseguir ter respostas de mudança. De mudança, legal. Aí eu vou falar assim, Fabi, legal. Fabi, fala pra mim 5 coisas que eu preciso saber pra fazer perguntas inteligentes, pra ter respostas sábias. Imagina que você travou, porque às vezes acontece. A pessoa, ai Mari, calma, não, eu tenho que pensar. Aí eu vou e brinco e falo assim, vamos lá, vamos imaginar o cenário. Imagina que você tá no Danilo Gentili. Gente, estou aqui com a Fabi maravilhosa, acabou de lançar um livro best-seller, Perguntas Inteligentes e Respostas Direcionadoras. Gente, essa mulher maravilhosa, Fabi está aqui com um público incrível. Fala pra eles, quais são as 5 coisas essenciais para que eles saibam fazer as perguntas, por favor. Quais seriam, Fabi? Pode falar? Vamos lá, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente tem que pensar em perguntas de fundamento. Quais são as perguntas cruciais que a gente precisa se fazer no nosso negócio para a gente ter respostas interessantes? Um negócio ele é baseado em, primeiramente, resultados. Se os meus resultados não estão indo bem, já começa com a primeira pergunta. O que está acontecendo com o meu negócio que eles não está atingindo os resultados que eu preciso? E aí você vai começar a fazer o quê? Pesquisar. E aí você vai chegar que talvez é time, é vendas. É vendas! É vendas onde? Onde está acontecendo isso? Então, talvez seja o seu lead não está chegando de forma apropriada, ou você não está convertendo os seus leads de forma apropriada, ou será que você está errando no seu follow-up? Muito bem, a partir dessa pergunta, você já pode buscar novas respostas. Fabi, não estou convertendo através do meu follow-up tá péssimo. Como que eu posso melhorar o meu follow-up? Pronto, resolveu o teu problema, melhorou tuas vendas.
resolveu o teu negócio. Ou seja, as 5 perguntas dependem sempre da primeira. Da primeira. De acordo com essa resposta, você vai para as próximas. Eu nem precisava dessa encenação, tá vendo? Ela já podia ter falado isso de uma vez. Não, mas aí vocês fica mais gostaram? legal. Eu podia mais legal. ser, tipo, uma... Não. Fica bem mais legal. Gostamos. E assim, é questão de visualizar. Então, quando você faz isso, você consegue, né, fazer, porque você consegue imaginar aquela situação. Nós somos seres criativos. E olha que interessante. A gente tem 2 lados do cérebro, né? O lado racional e o lado criativo. O racional, ele traz a gente pra terra. Eu falo que é aquele que não deixa você jogar na frente do trem, aquele que você quer comprar as coisas e fala, mas peraí, será que dá? E o criativo, eu falo que é o que leva a gente pro céu, é o campo das ideias, né? Sabe aquela ideia maluca que dá certo? Tá aqui. Tudo que nós precisamos criar tem que ser no campo criativo. E tudo que tem que validar é no campo racional. O problema é que, quando você começa a me responder essas perguntas, o seu racional tá assim, nossa, Fabi, sua vida tava tão boa, por que você tá fazendo isso com você? Não é, você sabe que não é assim, você sabe o quanto que foi sofrido, minha filha. Você acha que é o quê? 3 respostinhas resolveu a vida. Vou te falar uma coisa aqui. O quanto, quando a gente vai ficando velho, a gente se sente um idiota utilizando o lado da criatividade. Na luta, eu não sei se no Muay Thai, acho que no Muay Thai deve ter, boxe com certeza, tem a sombra. No Taekwondo tem, você tem que lutar em sombra, ou seja, você não luta com ninguém, você luta com o espelho. Você não tem noção da dificuldade que eu tinha em relação a isso. Por quê? Porque você tem que usar a criatividade. E parece que quando a gente vai envelhecendo, você tem que ser tão disciplinado para ser racional, que o fato de você utilizar a sua criatividade, pelo menos eu me senti assim, cada vez mais é um desbloqueio que eu preciso fazendo com uma permissão de usar a criatividade. Quanto mais certeza você tem, menos evoluído você é. E o racional, ele faz você ter certezas. A gente não tem certeza de nada. É uma evolução, né? É. E olha que interessante, eu só consegui trabalhar com isso porque eu sou formada em matemática e eu escrevo poesias inspiradas por Deus. Às vezes eu recebo profecia. E aí, o que eu entendi? Eu tenho como calar o meu racional. Sabe o que você faz? Você tá lá e fala, ó, agora é o criativo. Você tá lá respondendo as coisas, lutando com a sombra, o racional tá assim, passando vergonha, à toa. Eu tava ali, ó, eu tô ali fazendo assim, essa encenação, tô passando vergonha, então, assim, entendeu? passando vergonha. Aí você vira pro racional e fala assim, não, calma, só tô testando, depois a gente faz um jeito legal. Aí ele acalma. Eu fui fazer meu livro. Sabe como que eu fiz meu livro? Como? Eu criei a estrutura, então a gente vai lá, eu tenho a mensagem, eu crio um sumário, com base no sumário eu gravo o conteúdo. Eu comecei a gravar, deu 3 horas e 40 de conteúdo gravado, que virou depois desse livro. Eu comecei a gravar, meu cérebro tava assim, o meu racional. Nossa, Mari, você tem uma empresa, cara, você tem uma editora de livros, por que você tá fazendo isso com você? Você tava tão bem, seu posicionamento tá tão bom, por que você tá começando a colocar esse conteúdo não tá legal? E eu ficava assim, meu racional querendo me atrapalhar. E fui lá pro criativo, tal. Falei, depois eu arrumo. Porque assim, eu falo, depois eu arrumo, depois a gente conserta. Mandei pro meu time transcrever, sabe o que eu falei? Pessoal, o começo tá muito ruim, tá? Mas ignora, depois a gente arruma. Sabe qual foi o feedback? Mário, eu acho que você esqueceu de enviar o começo ruim, porque está muito bom o conteúdo. Ou seja, é só meu racional querendo me atrapalhar. Porque na minha cabeça eu acho que tá ruim, porque eu demoro um tempo, né, pra entrar no estado de flow. No flow, E aí eu ainda tô um pouquinho no racional. Então, o problema só tá na nossa cabeça. Todo mundo tá amando, só você que tá achando assim problema. Que eu me senti a hora que você falou, fala das 5 perguntas. O começo foi racional, foi duro. Aí a hora que eu fui soltando, a gente poderia... Vai embora. Quando você permite que ele entre em ação, e ele começa a fluir, né? Contar uma história rápida. Eu escrevo poesia para as pessoas. E às vezes eu recebo algo bem profético, assim, sabe? E normalmente eu sei que quando é o criativo, eu não penso. Eu saio escrevendo e não faz muito sentido. Teve uma certa vez que eu tava escrevendo... Eu tava num curso que eu tenho, fazendo uma poesia para um homem, que ele era um pouco mais velho do que eu, ele muito querido. E a poesia começou assim: menino do coração puro. Eu racionalizei, eu falei, cara, eu vou chamar o moço de menino do coração puro, ele vai achar que eu sou doida. Aí eu lembrei que era o racionalizei, eu falei, não, o criativo que se vire. Terminei, aí tá. Li a poesia, no final ele super emocionado falou assim pra mim, Mari, eu pedi uma confirmação pra Deus, acho que eu tinha falado alguma coisa, ele queria saber se era real. E você acabou de me confirmar com essa poesia. Eu falei, por quê? A única pessoa que me chama assim é minha irmã, menino do coração puro, ninguém sabe disso. O racional não ia deixar eu escrever essa mensagem. É o criativo. Então, quantas vezes você racionalizou e você deixou de transformar, de servir, de compartilhar? E grande parte dessa nossa falta de capacidade de ter a nossa visão, de ter o nosso sonho,
essa briga do racional com o criativo, né? O tempo inteiro. Pô, óbvio que o sonho não é racional, porque é algo que você não tem, você não vive isso, então é fora da tua realidade. Então teu racional tá o tempo inteiro falando assim, isso não existe, isso não é real. Mas esse é justamente o papel do criativo. E sabe o que é interessante, ô Fabi? O nosso sonho nunca é loucura, sabe por quê? Ele é nosso. Já percebeu que você tem sonhos que outras pessoas não têm? O nosso sonho, ele tá ligado ao desejo do nosso coração, que também está ligado à nossa coragem de agir. A palavra coragem, ela vem do latim, significa coractium. Cor significa coração, actium significa agir sobre. Então, coragem significa fazer agir o que está no coração. Por isso que a sua coragem não é minha. Por isso que muitas vezes você tem alguns sonhos que talvez seu marido não tenha. E ele também tem uns que você não tem, mas a gente se apoia pelo amor, né? Mas a vontade de um é diferente da vontade do outro. Porque você só tem vontade de fazer algo que você tem capacidade. E aí a gente parte para uma outra coisa. Já ouviu o termo decor? Decor significa decorar. Você só decora algo que está no seu coração. Porque o estudo, o aprendizado está ligado com a emoção, o sentimento. Então, tem coisas que você consegue aprender, outras não. Porque você vai aprender aquilo que está ligado à sua missão de vida, ao seu propósito, as coisas que você precisa saber para executar aquilo que você tem que fazer. Que é o fácil do talento. Exato. Tudo ligado, ó. E nas escolas a gente se apega no quê? No que a gente vai mal, no que a gente é ruim, no que não dá certo. Tá e quer tudo forçar até o talo as coisas que a gente tem muita dificuldade, ao invés da gente começar a aprimorar as coisas que a gente tem um talento nato. Exatamente. A utopia, né, quando as escolas mudarem isso, mas você não tem que fortalecer o que você tem que equilibrar, né, aquilo que você não faz bem também, porque senão uma pessoa, Sim. né, ela pode acabar se perdendo por algo, mas você tem que potencializar aquilo que você é bom. Esse é o segredo, né, porque senão você vai brilhar como? Você vai brilhar sendo igual a todo mundo? Você vai estar na média? A média não leva ninguém pra lugar nenhum, né? Ô Mari, tem uma coisa aqui pra gente encerrar o nosso episódio. Eu não gosto de falar pro povo dica. Tô falando a gente começou a fazer uma brincadeira aqui no podcast, no meu Instagram, que ninguém vive de dica. Quem vive de dica, você pega uma dica de pintar unha, uma dica de restaurante, mas você quer mudar de vida mesmo? Não é de diquinhas, né? A gente tem que aprofundar. Então, ao invés de dar uma dica, você pode dar um conselho de vida pra todo mundo que tá assistindo a gente, principalmente de que se questiona de como que pode transformar o conhecimento em dinheiro. Cara, eu vou dar uma dica, que não é dica, né? Um conselho que ele foi o que mudou minha vida. Tenha coragem de falar, eu não entendi. Tenha coragem. O que fez, Fabi, o que faz eu conseguir fazer bons trabalhos é quando eu não entendo o que meu cliente quer. E eu falo assim pra ele, você pode voltar 10 casas e me falar de novo, eu não entendi. Eu só consigo fazer um bom trabalho quando eu compreendo o que o outro quer. Quantas pessoas vendem alguma coisa sem entender o que o outro comprou? E aí entrega uma coisa que o outro não quer. Tenha coragem de falar, eu não entendi. Tenha coragem de falar, me explica, por favor. Tenha coragem de se expor para aprender. É sobre isso, não tem outro caminho. Você só não sabe daquilo que nunca lhe foi ensinado. Se você tem essa postura, você vai crescer na vida, porque uma pessoa curiosa, uma pessoa ousada, ela vai longe. Sim. Muito bom. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui. Será meu companheiro de viagem. Ai, que honra. Depois te falo, mas recomendo para que todos vocês acessem, tem no Instagram da Mari, mas também tem na Amazon, Como Transformar Seu Conhecimento em Dinheiro, o método para lucrar com a sua história. Eu não sei se o Fábio consegue mostrar, mas assim, é o estilo de livro que eu amo, em formato de diagramação, de estrutura, olha, compasso, adoro coisas tá estruturadas, assim, lineares, maravilhosas. Tá didático, ferramenta, e o que precisa baixar, eu coloquei o QR Code para a pessoa baixar. Maravilhoso, Mari. Já é um sucesso. Será ainda mais que ele abençoe a jornada de muitas pessoas, que ajude a transformar muita gente, colocar muito dinheiro no seu bolso, muita prosperidade. E que isso também te ajude a preencher seu potinho de propósito, que eu tenho certeza que isso aqui vai fazer muita diferença para muita gente. Obrigada. Obrigada.